Vamos orar. Senhor, aleluia, nós cantamos, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor tem nos sustentado por mais uma semana, e o nosso coração, Senhor, se enche de louvor e gratidão. E queremos, Senhor, agora nos aquietar na tua presença, queremos ouvir a tua voz, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, a nossa mente. Quebra, Senhor, toda dureza de coração, toda resistência, toda cegueira espiritual, tudo que nos impede neste momento de estar atentos e de ouvir e responder a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem se revelado a nós. Queremos continuar Te conhecendo e andando contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os adolescentes podem ir para a sua classe. Boa. Tem classe, certo? Ok. E as crianças já estão lá embaixo. Muito bom. Você já percebeu que nós não temos dado muito avisos no culto, porque tem tanta coisa acontecendo e nós estamos tentando mudar um pouco a nossa cultura. Mas tem alguns avisos bem importantes aqui, e eu quero recomendar, né? O Tom falou de comer quentinho, e eu quero dizer, chegue cedo também para você ficar por dentro de tudo que tem acontecido. Tem muita coisa acontecendo, e hoje nos avisos, vou só relembrar então, mas fique atento, chegue mais cedo. Então hoje nós temos almoço, logo depois do culto, tá bem? E no dia 12 de novembro, nós vamos celebrar os 50 anos da igreja, de inauguração do templo. Na verdade, a história tem mais de 50 anos, mas foi a inauguração do primeiro templo lá embaixo. Então, dia 12 de novembro, vamos agora, nesse próximo mês, vamos reforçar bastante em todos os canais da igreja, mas anote aí, nesse dia 12, nós vamos nos reunir com todas as igrejas filhas, né, que saíram de Diadema, Jordanópolis, Sorocaba, a Igreja da Vila, e nós vamos fazer o culto à tarde. Por quê? Porque de manhã, para não atrapalhar o culto das nossas igrejas irmãs, né? Que pela manhã, a maioria, e então nós estaremos aqui às 15h30. Então, por favor, já anota na sua agenda, ajuda a gente a divulgar para os seus amigos, pessoas que você que não tem vindo muito, né? Então, avisa nesse dia, todo mundo às 15h30, mas nós vamos reforçar mais isso, tá bom? E os estudos de batismo já começaram, vamos ter batismo dia 22 de outubro, ainda dá tempo de entrar, se você não falou ainda, e tem mais coisas lá, as atividades semanais, tá bom? Então, fique atento, também a Rose está organizando uma caravana para assistir o musical de Martin Luther King, também muito interessante, você pode também dar o seu nome lá para participar dessa caravana, tá bom? Ok, então, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, verso 14 a 17. Romanos 8, vamos lá, eu mesmo aqui não abri aqui. Porque todos acharam? Verso 14. Vamos ler o 13 para ganhar o contexto. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção,
por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Na semana passada, nós ouvimos uma mensagem muito boa do pastor Júnior falando sobre a adoção. Nos relembrou uma verdade que muitos de nós já sabemos de longo tempo, alguns estão tomando conhecimento agora, e foi muito importante relembrarmos essa verdade. Somos filhos de Deus, fomos adotados por Ele por meio do sacrifício de Jesus. E ele nos fez alguns questionamentos, né? Se você usou a imagem da casa, né? E nos perguntou se nós somos filhos, temos uma relação com o pai como filhos ou como inquilinos. É uma relação em que você entende o amor incondicional de Deus por você, ou é uma relação comercial de troca? E você ainda acha que você tem que fazer por merecer e tem que pagar alguma coisa para ter direito de viver na casa do Pai. Então, foi muito interessante refletirmos sobre a nossa relação com Deus, nosso Pai. E quem nós somos? Nós somos filhos amados desse Pai. Não é uma relação comercial, é uma relação de filiação, de amor incondicional, de aceitação. E eu lembro que ele falou uma coisa também que eu quero pegar o gancho para hoje, que uma vez filhos, Deus espera que nós nos comportemos de determinadas maneiras na sua casa. Ele não vai nos expulsar, não vai nos mandar embora. Ele falou, se você é pai, não mande seu filho embora. Se ele não vive de acordo com o que você espera, não mande ele embora. Mas o pai espera que os filhos vivam de acordo com a vontade dele. E eu quero pegar um gancho, e eu quero trabalhar isso hoje. E esse texto de Romanos 8 nos ajuda a entender essa ideia. O verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O contrário também é verdade. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a verdade que eu quero trabalhar hoje. Uma vez que nós somos filhos, nós somos convidados para essa nova vida na casa do Pai. E, além disso, o que acontece também, no momento da conversão, se abre um caminho diante de nós. Um novo caminho pelo qual agora nós devemos trilhar. Uma longa jornada que começa com a conversão e que vai terminar lá na eternidade. E o alvo final desta caminhada qual é? A consumação da nossa salvação, certo? Nós já somos salvos, perdoados. Deus vai consumar essa salvação e a nossa também transformação, a imagem do seu Filho, do Filho de Deus. Então, ele abre um novo caminho por onde agora nós devemos andar. Devemos trilhar, né? E Paulo, ele trabalha muito essa imagem também. Ele fala de uma corrida, não tanto de um caminho, mas ele fala, eu prossigo para o alvo. Eu não posso ficar parado. Eu tenho que andar, eu tenho que avançar, né? E nós temos em vários trechos na Bíblia essa imagem de um caminho, né? Jesus falou, eu sou o caminho, além de ser a verdade e a vida, né? Os primeiros cristãos, lá em Atos 9, né, quando Paulo estava perseguindo, Saulo ainda estava perseguindo, ele deu ordens para prender alguns que eram do caminho. Interessante, né? Os primeiros cristãos eram identificados como aqueles do caminho, ou seja, eles estão numa jornada. Então, eu quero que você imagine isso. Nós trabalhamos a imagem da casa, né, do Pai, e hoje vamos trabalhar essa imagem do peregrino que está num caminho. E mais do que isso, mais do que propor um caminho, Deus também oferece um recurso para você. Ele oferece um guia para te acompanhar ao longo do caminho, para garantir que a sua jornada vai ser bem-sucedida. Uau! Olha só, um guia, que é exatamente o que nós lemos aqui, né? Romanos 8,14, porque todos os que são, o quê? Guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O contrário também é verdade. Todos os que são filhos de Deus são
guiados pelo Espírito de Deus. Ele está afirmando que esse deveria ser o normal. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus na sua jornada. Alguém me perguntou, um dia desses, você tem falado muito sobre a vida no Espírito, sobre ser cheio do Espírito, e o que é isso na prática? Aqui está uma das respostas. Um dos significados centrais de uma vida cheia no Espírito é justamente uma vida guiada pelo Espírito, uma vida dirigida, influenciada, liderada pelo Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito. Não se trata apenas de ter uma experiência, pode ter. Deus pode nos dar experiências mais intensas com o Espírito Santo, mas isso não é tudo. Nós precisamos também aprender a viver guiados pelo Espírito Santo no nosso dia a dia. Agora, vamos pensar um pouco nessa imagem de um guia. Qual a importância de ter um guia para a sua jornada cristã? Talvez você que está chegando, começando a sua vida cristã, talvez você nem pensou nisso. Bom, eu me converti, eu aceitei a Cristo, ou pode ser que eu estou na igreja já há um bom tempo, mas eu estou vivendo a minha vida, vou vivendo, vou seguindo, vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer. De domingo eu venho no culto, eu contribuo, eu faço a minha parte, mas eu preciso de um guia, de fato, para a minha jornada? Ou você que já está há um bom tempo, qual a importância de termos um guia? Para não se perder. Aliás, tem um livro muito interessante, muito antigo, O Peregrino, de John Bunyan, que fala sobre isso, essa jornada cheia de perigos, de desvios. Então, você precisa, é um caminho estreito. Para a gente pensar um pouco, alguém aqui já foi num lugar novo, quando você estava viajando de férias, em algum lugar novo, muito diferente e muito interessante, e você precisou de um guia para conhecer aquele lugar? Vários, né? Você pode, sempre tem a opção de ir sem o guia, de ir sozinho, né? Nós também já fomos para alguns lugares assim. Uma vez fomos para uma região que era uma zona arqueológica e tinha ruínas maias. E nós fomos lá nesse parque e nós tínhamos a opção de andar sem o guia. A gente também pensou, vamos pagar ou não vai pagar, né? Mas nós decidimos ir com o guia. E foi uma experiência incrível. Por quê? Porque se você vai sozinho num lugar muito interessante, você pode olhar o que está lá visível, né? Você é muito bom, né? Você vê coisas diferentes, mas se você vai com um guia que conhece a história, né? O Marcos Oquina faz muita expedição, né? Muita trilha. Tem lugares que, aliás, por isso ele é guia, né? Porque ele sabe que os turistas dele não vão chegar sozinhos em alguns lugares que são paradisíacos, né? E só o guia sabe os caminhos em alguns lugares. Só o guia vai poder te descortinar toda a beleza daquele lugar. Um guia vai te dar informações que não estão ali aparentes, né? Da história, de como aquele povo vivia. E aí você vai percebendo, uau! Já teve essa experiência? Uau! Que coisa interessantíssima! Né? Que coisa tremenda, né? Toda essa história aí embutida. Mas essa experiência não seria possível sem um guia, certo? É mais ou menos isso a ideia aqui que Paulo está dizendo. Essa nova jornada que se inicia com a sua conversão é uma jornada fascinante. Não é qualquer caminho. Primeiro, é um caminho muito mais excelente que os nossos caminhos aqui humanos, terrenos. São os caminhos de Deus. Já começa aí. Como é que eu vou trilhar por esses caminhos de Deus a partir de agora? É um caminho glorioso, porque Paulo fala lá também em 2 Coríntios 3,18, que nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, vamos sendo transformados com glória cada vez maior pelo seu Espírito, a sua imagem e semelhança. Ou seja, é um caminho glorioso no sentido de que é um caminho de transformação, né?
em que você vai se tornando mais e mais parecido com Jesus. E é um caminho de glória, porque você vai vendo a glória dele vai se refletindo na sua vida também. Então, imagine, que caminho é esse de transformação? Talvez você já está pensando, será que eu estou andando por este caminho? Será que eu... Mais uma coisa, é um caminho também, fico pensando que tem tesouros escondidos, que são os tesouros da palavra de Deus, as riquezas insondáveis, né? Paulo usa essa expressão, as riquezas insondáveis da graça de Deus. Ou seja, e também você tem acesso ao poder de Deus. Imagine, ao conhecer a Deus e conhecer o seu poder na sua vida, aqui na terra. Ou seja, é um caminho muito excelente. E por que nós pensaríamos que nós podemos trilhar esse caminho sozinhos? Se aqui mesmo na terra, numa experiência aqui de um passeio, você sabe, você tem consciência de que precisa de um guia, por que muitas vezes a gente entra por esse caminho e a gente não valoriza e não se percebe, não percebe a necessidade, a importância de ter um guia. Nós precisamos deste guia para nos desvendar tudo isso, para nos dar acesso a tanta riqueza que é esta nova vida com Deus. Deu para captar? Né? E quem é esse guia? O Espírito Santo. Você não precisa nem pagar. Não porque seja barato ter esse guia junto com você, porque já foi pago um preço altíssimo. Você tem um guia. E essa é a expressão aqui, a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui, o Espírito, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A ideia aqui é ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. Essa é a missão do Espírito Santo. Ele toma você pela mão. Né? Ele diz, agora que você iniciou essa jornada, eu te tomo pela mão. E eu não vou te largar. E eu vou te dar todas as instruções, eu vou te capacitar, eu vou te dar forças, eu vou te dar orientação para que você chegue ao final dessa jornada e seja bem-sucedido nela. Eu vou te tomar pela mão. Você já teve essa experiência? Eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram essa experiência de sentir que você foi tomado pela mão e foi dirigido e foi conduzido em algum momento da sua vida. Talvez algum momento de decisão, talvez algum momento de dificuldade, algum momento de um vale escuro na sua vida, e você foi tomado pela mão. Essa é a ideia. Né? E Jesus prometeu também que quando ele fosse, ele falou, eu vou enviar o Espírito Santo, né? Que estará sempre com vocês, e a palavra lá, Paráclitos, é aquele companheiro que está ao seu lado. O seu ajudador, conselheiro, advogado, intercessor, né? E diz que ele também nos guiaria a toda a verdade. Essa é a missão do Espírito Santo principal, é te acompanhar, te guiar. Você tem experimentado isso? Você sabia que você tem esse recurso? Ou talvez você não sabia, ou talvez você sabia, mas por que muitas vezes a gente começa a andar por esse caminho de forma autônoma, independente? Acho que à medida que a gente vai crescendo, né? A criança, ela sabe que precisa segurar na mão do pai. Interessante, criança e os idosos, né? Vai sair, né? Ele quer uma mão ali para se apoiar, para dar segurança. Mas quando nós vamos crescendo, muitas vezes a gente vai ficando tão independente e a gente já não acha que precisa de um guia. Preparando essa mensagem, eu fui lembrando de várias situações, vários momentos em que a direção de Deus foi essencial na minha vida. Aliás, olhando para a minha vida hoje, eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui, eu tenho certeza. Não fosse a direção de Deus. E eu fiquei pensando, Deus não quer nos guiar apenas nas questões espirituais, na sua relação com Ele, mas
todas as áreas da nossa vida, na nossa vida profissional, no casamento, na educação dos filhos, na maneira como você lida com o dinheiro, todas as áreas, e Deus tem direção para você. Há provisão de direção, de um guia que está perto de você. E eu lembro que em várias situações, eu posso lembrar, e uma delas que foi muito marcante, agora que a gente está preparando para o culto de aniversário da igreja, eu fiquei lembrando, quando eu vim para cá, 2007, 16 anos atrás, e era a primeira igreja que eu iria assumir sozinha como pastora responsável, porque até aquele momento eu era pastora assistente, né? Co-pastora numa outra igreja, e eu estava acostumada sempre a seguir a liderança do meu pastor, né, que tomava as decisões, que ia à frente, e eu sempre apoiando. E eu lembro que o pastor Marcelo me perguntou se eu estava disposta a assumir uma outra igreja, né, a mudar. Ele era o superintendente na época, e eu lembro que eu fiquei muito apavorada. Eu estava com muito medo, né? Primeiro, porque era novo, eu me sentia incapaz e tinha muita insegurança, e eu lembro que eu fui orar, e eu fiz um retiro de silêncio, né, um tempo, uns 2 dias, porque eu precisava ter certeza de que era Deus falando aquilo, não era só uma decisão do concílio. E orando e buscando a Deus, né, Deus foi confirmando, Deus foi me dando paz no coração. Kátia, esse é o próximo passo, esse é o desafio. E eu lembro que teve um momento que foi muito marcante, que teve um retiro de pastores, e tinha um pastor lá, não sei se alguns conheceram, um pastor Shin Asami, um pastor americano, e o ministério dele era oração. E ele vinha de vez em quando para o Brasil, simplesmente para orar pelos pastores, pelos concílios, pelas igrejas. Precioso o ministério deste homem, e ele veio com mais uma equipe, né? Tinha mais 1 ou 2 junto com ele, e naquele encontro, esse pastor falou: Kátia, nós queremos orar por você especificamente. E aí me chamaram num canto para orar, e ele falou: nós estamos orando. Enquanto eles oravam, um deles da equipe, ele falou: eu tenho uma palavra de Deus para você, sinto que Deus está trazendo uma palavra para você. E aquela palavra eu nunca mais esqueci, porque foi a palavra que, naquele momento, me deu paz. E ele falou: a minha palavra para você é: o meu Deus, em Cristo Jesus, suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas da sua glória. Fique com esta palavra, Deus vai suprir tudo o que você necessitar. E eu me sentia inexperiente, que eu não tinha todos os recursos, né? Aliás, me sinto ainda hoje, né? Eu não tenho todos os recursos, mas Deus me deu uma certeza: eu vou suprir tudo o que você precisa. E aquilo me deu paz, e outras situações que foram acontecendo muito claras, Deus dizendo: esse é o caminho, esse é o novo desafio para você. Assuma, agarre isso com toda a força. E até hoje, fazem 16 anos já, e em nenhum momento eu vi Deus, eu senti, faltou algo essencial. Em nenhum momento Deus tem suprido. Até supriu um marido no meio do caminho, que eu não esperava. Deus tem suprido em todas as áreas, emocional, espiritual, pessoas, recursos, né? E esta igreja tem sido uma grande bênção para a minha vida. Este é apenas um exemplo de como Deus vai nos dirigindo. Deus tem palavra para nós. Nós temos aprendido isso no curso de intercessão, né? Fizemos um curso de intercessão nesses últimos tempos, e uma das coisas que nós aprendemos foi precioso, temos posto em prática. Muitas vezes a nossa vida nosso tempo de oração com Deus é apresentar uma lista de pedidos, né? E principalmente pessoas que estão doentes. E nós aprendemos, não é assim que começa a oração. Nós começamos perguntando: Senhor, esta pessoa está doente, nós achamos que ela precisa de cura, mas, Senhor, o que o Senhor quer fazer na vida desta pessoa? Às vezes,
Deus quer fazer outra coisa, às vezes não é cura física. Então, uma orientação muito simples. E eu tenho me alegrado em ver vários irmãos mudando a sua forma de orar. Eu tenho visto vários irmãos orando uns pelos outros e sendo canais e instrumentos, desde então, para trazer palavra, para trazer um direcionamento. Foi lindo. Posso lembrar que um dos cultos, faz pouco tempo, um mês atrás, mais ou menos, uma pessoa pediu oração lá na salinha de oração, aqui antes do culto, e nós oramos, ela estava se sentindo abatida, e a pessoa que orou por ela foi dirigida pelo Espírito Santo, porque ela orou especificamente para que Deus trouxesse alegria no coração dela. E depois, quando nós chegamos aqui, o dirigente também falou de alegria. E foi interessante que vários de nós ali, no momento do louvor, eu me senti tomada por uma alegria. Acho que foi ali, veio para todos nós. Uma alegria intensa, né? A presença de Deus nos fortalecendo. E aí, o que aconteceu nos dias seguintes, essa irmã passou por uma grande tribulação, o falecimento de um ente querido, e quando eu recebi a notícia, eu lembrei disso, eu pensei, Deus estava fortalecendo aquela irmã, trazendo alegria, trazendo a certeza da presença dEle, porque Ele sabia o que ela ia atravessar. Esse é o nosso Consolador. Esse é o nosso guia. Ele sabe o que está à sua frente. Ele sabe o que você precisa. A questão é, nós sabemos que precisamos desse guia. Nós temos voluntariamente, né? Não é forçado, nós temos nos submetido à liderança, à direção do Espírito Santo, nas várias áreas da sua vida, nas decisões que você toma, nos seus relacionamentos, você para ouvir, para buscar a direção do Espírito, ou vai no automático. E esse é um grande risco, principalmente para cristãos que estão há muito tempo nessa jornada. Eu, no ano passado, já compartilhei isso. Chegou um momento em que eu entrei no modo automático. E eu comecei a andar nesse modo por um tempo, porque já tinha uma certa experiência, né? Depois daquela... Lá atrás, aí Deus me falou, lá atrás, há 16 anos, quando você estava começando, você se ajoelhou, chorou, me buscou, né? Agora que você tem mais experiência, você não precisa mais? E eu compartilhei aqui, eu entrei naquele modo meio automático, você já sabe como fazer as coisas, você, na sua vida profissional, como pai, já criou os filhos, a vida está indo. Está tudo bem. Às vezes, está tudo bem é o problema. E aí, mas alguma coisa dentro de mim dizia, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do lugar, Kátia. Alguma coisa. E aí, Deus começou a me quebrar de novo. Deus começou a me trazer essa consciência de que eu não estava mais vivendo debaixo dessa liderança em todo o tempo, caminhando muito pelas minhas pernas, minha cabeça. E Deus começou a me pesar, Deus começou a me trazer esse incômodo. E eu voltei para o meu retiro de oração depois de muito tempo, vários anos. E aí, na virada do ano de 2022 para 2023, fui fazer o meu retiro de novo. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu quero te ouvir. Eu quero andar debaixo da tua liderança em todo o tempo. Me perdoa pela minha autonomia, minha independência. E aí, foi essa virada. Foi o momento em que eu reconheci. E aí, algumas coisas começaram a acontecer. E aí veio todo este movimento que a gente ouviu, começou a acompanhar lá de Esbury, e ao acompanhar aquele despertamento espiritual numa universidade metodista, aquilo me impactou de uma tal forma, mas eu entendi que Deus estava falando comigo naquela hora, dizendo, eu tenho muito mais para você. Você está acomodada aí na sua zona de conforto, eu tenho muito mais para que eu possa derramar mais sobre você.
você precisa se arrepender, você precisa mudar, você precisa se quebrantar diante de mim. E aí a história, né? Vocês estão acompanhando isso, e nós estamos acompanhando isso. Deus nos chamando esse ano para mais oração, para colocar o joelho no chão, as vigílias de oração, reuniões de oração dos ministérios. Deus começou a falar, oração, Kátia, é a única forma de você estar conectado comigo. Oração. E eu voltei para o trilho, no sentido de que eu voltei a andar com essa sensibilidade, buscando ter essa sensibilidade à voz do Espírito. E você, como tem sido? Agora, de forma prática. Ok, Kátia, nós precisamos desse guia. Eu sei que eu preciso, mas na prática mesmo, vamos tentar aterrissar um pouco mais. Como eu posso viver guiado pelo Espírito? Então, 2 formas práticas. Eu quero que você preste atenção nisso. 2 formas como o Espírito nos guia hoje. Primeira forma, como Ele nos guia, que é a mais básica e é para todos os cristãos, é pela palavra. Por quê? Porque o que é a palavra? Senão a palavra do Espírito, certo? Foi um Espírito, homens inspirados por Deus, escreveram, registraram esta palavra. Não foi da mente deles, eles escreveram guiados, dirigidos pelo Espírito. Então, é a palavra do Espírito. E é o Espírito da palavra, um pertence ao outro. E a forma mais básica de viver, guiados pelo Espírito, é mergulhando na palavra, meditando na palavra, ouvindo aquilo que Deus fala por meio da palavra. Lá em Colossenses 3 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Né? É o sentido de habitar, a palavra tem que morar em você. É o sentido de habitar, habite ricamente. A palavra precisa morar dentro de nós. E ela precisa permear todas as áreas da nossa vida, nosso pensamento, nossa emoção. E é dessa forma que o Espírito vai nos dirigindo. Todas as instruções para a jornada, as instruções gerais que todos precisamos, estão na palavra. E a palavra viva, a palavra do Espírito, não é uma letra morta. E é essa palavra que vai nos guiando. Ontem mesmo, eu estava orando por algumas questões, eu estava um pouco frustrada, um pouco perdida também, lidando com uma situação. Falei, Senhor, eu não sei como lidar com isso. E eu acho que eu estou meio surda, porque eu não estou conseguindo ouvir a Tua voz. Eu não estou, Senhor, estou perdida aqui, Senhor. Não sei o que fazer, estava ansiosa também com a mensagem de hoje, sempre fico nervosa. E aí veio uma palavra na minha mente, na hora veio uma palavra assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, porque estou contigo. E eu lembrei que uma época na minha vida, eu cantei muito esse verso, eu achei uma música que alguém colocou a melodia, e eu cantava essa música muitas vezes, porque foi um momento muito difícil. E essa palavra veio de novo, e eu te tomo pela mão e te guio. Kátia, se eu te guiei até hoje, por que você acha que eu não vou te guiar? Eu vou te tomar pela mão, confia em mim. E eu chorei muito e falei, Senhor, me perdoa. A minha ansiedade, o meu medo, a minha insegurança, é porque eu não estou confiando no Senhor. Então, Senhor, segura na minha mão. Eu confio que o Senhor vai me dirigir nesta questão também. Então, é isto, dia a dia. Eu tenho visto com muita alegria alguns irmãos que estão entendendo isso, a importância disso. Eu fiquei feliz que uma pessoa que está chegando agora, nova na fé,
acabou de tomar uma decisão por Jesus, ela falou, pastora Kátia, eu decidi acordar todos os dias 1 hora mais cedo. Olha, eu tirei o chapéu. Eu decidi acordar todo dia 1 hora mais cedo para ler a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia todos os dias, meditando nela, porque eu preciso dessa palavra. Falei, glória a Deus. E eu queria te dar um desafio. Não precisa ser 1 hora, você pode separar 5 minutos, mas comprometa-se com isso. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, a primeira coisa é, eu preciso que essa palavra habite em mim. Porque na hora que eu precisar, o que é que Deus vai trazer na sua mente? Ele vai trazer a palavra dele para te guiar. Mas se a palavra não está na sua mente, na sua memória, no seu coração, o que é que vem na hora que você precisa de uma direção? Não vem nada. Ou vem, você é influenciado por outras coisas, né? Tem tantos influenciadores agora, né, nas redes sociais. Quem te influencia? Quem você ouve? Quem você segue? Quanto eu tenho dado espaço para o Espírito Santo me guiar? Então, 5 minutos. E eu vi várias pessoas assumiram o compromisso de gastar 5 minutos para ouvir a Deus todos os dias. Faça isso. Prove isso, como Deus vai falar com você. Tem gente que fala, mas eu sou surdo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Ouve. Se você quiser, se você estiver disposto a se aquietar, a parar e ouvir. Primeiro, então, pela palavra. Mas segundo, Deus também traz orientação personalizada para a nossa vida. Concluindo aqui com esse último ponto. Deus também quer trazer orientação personalizada para a sua vida, para o seu ministério, para o seu trabalho, sua família, seus relacionamentos. E como Ele faz isso? Falando no nosso interior. Sabe quando vem uma impressão muito forte no seu coração? Sabe quando vem um pensamento que você pensa, isso não, de onde veio isso? Não é possível. Ele nos fala dessa forma também, trazendo impressões no nosso coração, pensamentos, sentimentos, lembranças. Alguém falou que o Espírito Santo é como um hóspede. Pense nisso, o Espírito Santo é como um hóspede gentil e disposto a cooperar. Pensa que você recebeu um hóspede na sua casa, sabe? Sua casa está cheia de criança, né? E aí o hóspede está dormindo lá de manhã logo cedo, e as crianças estão fazendo algazarra, e você diz, vamos ficar quietinhos, porque tem hóspede em casa hoje. E vamos deixar ele dormir, certo? Essa consciência de que nós temos um hóspede aqui. E nós precisamos dar atenção a ele, precisamos... ele é muito gentil e ele vai se ofender se a gente fizer alguma coisa aqui muito, né? Que ele não goste. Essa é a ideia, que o Espírito Santo habita em nós como esse hóspede gentil. E ele fala de forma gentil. Ele traz os seus impulsos de forma muito gentil. Ele não grita, ele não força. Por isso, Paulo diz várias vezes, não apagueis o Espírito. Não entristeçais o Espírito para o qual fostes selados para o dia da redenção. Por quê? Porque ele é um Espírito gentil. E nós precisamos aprender a ouvir e a ser sensíveis aos impulsos do Espírito. Eu tenho buscado desenvolver isso na minha vida também. Eu confesso que eu sou muito racional, talvez alguns sejam como eu. Então, eu sou muito racional e eu penso, planejo e eu vou seguindo aquele meu plano. E eu peco muitas vezes, porque eu não dou espaço para mais intuição, para percepções que estão além do meu pensamento normal. Mas o Edson é diferente. Outro dia ele nem me falou, né? Ele simplesmente pegou o telefone e ligou para uma pessoa.
ligou, falou, olha, lembrei de você, estamos aqui orando, né? A gente sabia que eles estavam passando por uma situação delicada, difícil, e ele pegou o telefone e ligou. E até às vezes eu falo, mas você nem vai perguntar primeiro se pode ligar, né? Porque eu sou mais da teclinha lá, né? Ele pega o telefone e liga a qualquer hora. E aí a pessoa depois falou, muito obrigada por ter ligado, porque aquele momento, nós realmente estamos passando um momento muito difícil. E naquele momento eu tinha acabado de falar para minha esposa, nós estamos sozinhos, porque até os nossos amigos mais próximos não estão sabendo, nem estão ligando para nós. E na hora que eu falei, nós estamos sozinhos, tocou o telefone. Quem sabia que naquela hora eles precisavam daquele telefonema? O Espírito Santo sabia. Liga. Ele foi obediente, ligou. Às vezes, com esse mesmo casal, aí um outro dia, a gente estava na igreja, eu olhei para eles e pensei, puxa, a gente precisava orar por esse casal. Terminou o culto, aquela bagunça, né? Esqueci, passou. Fomos almoçar no shopping. Quem a gente dá de cara? Mesmo casal. E ela disse, eu pensei em vocês, que a gente queria tanto orar junto com vocês. Podemos orar aqui mesmo? Né? Falei, Deus queria tanto que aquilo acontecesse, que Ele falou para a pessoa. Já que é a pastora que não entendeu o recado. Mas Deus tem tanta misericórdia. Então é isso, meus irmãos. Ser sensíveis aos toques do Espírito Santo, às impressões que Ele vai colocando. Mas aí você pode dizer, como é que eu vou saber que a minha voz é a voz do Espírito? E aqui no curso de oração, o Hélio, que estava ministrando nesse dia, alguém perguntou, ele foi muito sábio na resposta. Ele falou, quem é mãe aqui? Se um neném chora no berçário, aqui o nosso berçário, né? Ali dá. Se um bebê chora no berçário, não precisa avisar no microfone, certo? As mães sabem. A mãe daquele bebê que chorou, levanta, vai até ali sem ninguém avisar. Como que ela sabe identificar a voz do bebê dela? Para mim é tudo igual. É tudo igual. Como é que ela sabe? Porque ela conhece, porque ela tem intimidade, a mais próxima que um ser humano pode ter com outro. Como é que eu posso conhecer a voz, quando é a voz do Espírito? Não tem outro caminho a não ser relacionamento, convivência, intimidade, andar com Ele dia a dia. E Ele vai nos tornando sensíveis, vamos aprendendo a ouvir a voz dEle, a discernir, é o Espírito Santo, é o Senhor. Não, isso é da minha cabeça. Mas se você mesmo assim ficar confuso, Ele diz, qual o problema de você ir orar por alguém e não foi o Espírito Santo, mas não faz mal, né? Não faz mal. Se você sentir um impulso de ir lá e dar uma palavra para alguém de encorajamento, vá lá, faça. Não vai fazer mal. Né? Até que você aprenda e tenha mais certeza de que é o Espírito Santo. Então, 2 desafios práticos. Gaste tempo com a palavra. Gaste tempo. Comece o seu tempo devocional com a palavra, porque Deus fala primeiro e nós respondemos. E eu preciso dar espaço para que Deus possa falar primeiro comigo a cada dia. E segundo, seja sensível aos impulsos do Espírito Santo. Seja sensível àqueles pequenos pensamentos que vêm, te incomodam, às vezes te despertam no meio da madrugada para orar. Eu tenho dificuldade de acordar de madrugada. Mas às vezes Deus me acorda. Às vezes Deus, no meio do trânsito, às vezes lavando louça, Deus fala, estou aqui, olha para mim, tenha um tempo de oração. Então, seja sensível aos toques do Espírito Santo. Vamos orar, baixe a sua cabeça. De tudo que nós falamos hoje,
o que ficou para você. O que o Espírito Santo está falando para você agora mesmo. O que Ele quer de você. Talvez tenha algo que você precisa fazer e não está fazendo. Talvez tenha algo do qual você precisa se arrepender. Talvez Ele tenha uma missão para você. Talvez Ele tenha uma palavra para você. Ou uma palavra para um outro irmão. O que o Espírito está dizendo para você neste momento. E responda a Ele. E se você tem dificuldade de ouvir alguma coisa, diga simplesmente: Senhor Deus, eu preciso da Tua direção ao longo desta jornada. Senhor, é uma jornada que o Senhor me propõe tão excelente. É um caminho glorioso. Andar com Deus nesse mundo tão conturbado, tão cheio de trevas. Andar como Jesus andou é algo que eu seja capaz de fazer sozinho. E nós pedimos perdão, Senhor, pela nossa autonomia, excesso de independência, quando nós nos achamos tão adultos e capazes de andar sozinhos e de dirigir a nossa vida sozinhos. Senhor, perdoa-nos. Perdoa o meu orgulho. Perdoa a nossa surdez espiritual. Perdoa a nossa preguiça. Senhor, perdoa-nos quando nós mantemos a Bíblia fechada a semana inteira. Quando tem pessoas que anseiam desesperadamente por ter uma página desta Bíblia. Senhor, perdoa-nos. Porque a nossa geração, o nosso tempo, é uma geração que confia tanto na tecnologia, nos avanços, toda a modernidade que temos à nossa disposição. E nós temos nos tornado um povo que já não depende tanto do Espírito Santo e não tem aquela sede e não tem o impacto que os primeiros cristãos tinham, porque simplesmente eles sabiam que precisavam viver cheios do Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia de nós. Enche-nos mais uma vez com Teu Espírito. Senhor, e ajuda-nos a nos submeter ao Senhor, a nos dispormos a isso, a nos submeter voluntariamente a cada palavra, a cada direção que o Espírito quer trazer nas nossas vidas. Faz-nos um povo obediente ao Senhor e que ande pelos caminhos que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. E esse caminho será um caminho excelente, um caminho extraordinário. Podemos viver experiências extraordinárias com o Senhor. Podemos, e eu creio que o Senhor tem coisas extraordinárias ainda para vivermos. O Senhor começou uma obra de renovação na vida desta igreja. E o Senhor tem algo mais. No ano em que nós celebramos 50 anos. 50 anos de uma jornada de tanta graça e misericórdia. O Senhor fez tantas coisas ao longo dessa história de 50, 60 anos. E nós queremos, Senhor, prosseguir para o alvo. E queremos, Senhor, ser usados para que o Senhor manifeste os Teus caminhos, os Teus propósitos. E o Senhor nos transforme dia a dia. A imagem de Jesus nos ensine a andar como Jesus andou, como Jesus serviu.
Te damos toda a glória, Senhor. Te adoramos, te adoramos. O Senhor é o nosso Deus, o nosso guia. E nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.